Vamos prosseguir porque o governo do Brasil condenou o ingresso de forças policiais do Equador na Embaixada do México na capital equatoriana e ainda manifestou solidariedade ao governo mexicano. A ação constitui clara violação, entre aspas, à Convenção Americana sobre Asilo Diplomático e à Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, diz a nota à imprensa divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil, para afirmar que locais de missões diplomáticas são invioláveis. A medida levada a cabo pelo governo equatoriano constitui grave precedente, cabendo ser objeto energético repúdio a qualquer que seja a justificativa para sua realização. Fecha aspas, repudia o MRE. Pela rede social X, o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, declarou imediata suspensão das relações diplomáticas entre os governos do México e Equador. De acordo relato de López Obrador, a polícia do país sul-americana entrou à força no posto diplomático do México e deteve o ex-vice-presidente equatoriano Jorge David Glass Espinel, refugiado nas instalações mexicanas e que estava com um pedido de concessão de asilo em tramitação devido à perseguição e assédio sofridos pelo ex-VPR equatoriano. Na página oficial do governo do México, adiantou que já orientou o embaixador mexicano em Quito a proceder à interrupção das relações diplomáticas legalmente. Por outro lado, a conta oficial do governo do Equador, na mesma rede X, postou uma nota pública com o título "Defendemos a soberania nacional, impunidade zero". O comunicado explicou que o ex-presidente Jorge Glass Espinel foi condenado à prisão pela justiça equatoriana e que não pode ser considerado um perseguido político. Após a detenção da embaixada no México, o mesmo foi colocado sob as ordens das autoridades competentes do Equador. Michel Magu, como é que podemos traduzir para o nosso telespectador, o nosso ouvinte, os nossos seguidores das redes sociais, essa crise vivida pelos... Bom, é uma crise atípica e mostra a inseguridade que se tem no Equador, tanto jurídica e na instabilidade também na diplomacia. Para o nosso ouvinte, para as pessoas que estão nos assistindo, tem que compreender que a embaixada não é território mais, por exemplo, do país onde ele está, é território soberano do país a qual ela representa. A Embaixada do México, por exemplo, no Equador, é um pedaço do México dentro do Equador. Então, as leis equatorianas não atingem essa área, tanto juridicamente quanto na área política, de ação. Por isso que se faz esse tipo de refúgio dentro das embaixadas, e a gente vê, e a gente pode assemelhar isso com a noite que o Bolsonaro dormiu na Embaixada da Hungria. Por que as autoridades se preocupam com esse tipo de ação? Porque a força militar, a força da justiça, a força judiciária não pode adentrar a embaixada se não estaria violando as leis internacionais de soberania desses países. Então, acredito que essa é a melhor tradução, porque que é feito esse tipo de ação. Mas este caso é atípico. Um vice-presidente não é que está asilado dentro da embaixada, ele invadiu a força. Então, e fica numa situação muito complexa, porque o embaixador, mesmo sendo invadido e praticamente sendo exposto, ele não pode deixar as autoridades equatorianas entrar, porque estaria invadindo, estaria violando as leis do próprio México e as leis internacionais. Só que, ao mesmo tempo, ele não quer ser vice-presidente dentro da embaixada. Então, é uma crise diplomática, é uma crise complexa e acho que um devaneio, uma loucura do vice-presidente fazer aquilo que vai ter represália, tanto pelo México quanto pelo Equador, e, ao mesmo tempo, provavelmente ele seja preso de fato. José Menezes, como é que você vê, então, aí essa nota, né, do governo do Brasil, em que condenou
o ingresso de forças policiais do Equador à Embaixada do México? Não, eu vejo correto. Realmente tem que fazer essa crítica, né? O Itamaraty realmente fazendo essa crítica, o Brasil fazendo essa crítica com relação a essa invasão aí de forças policiais do Equador na Embaixada do México. Agora, é aquilo que eu falo aqui, 2 pesos e 2 medidas. Eu não vi o Itamaraty se posicionando com relação às imagens vazadas, né? Da Embaixada da Hungria aqui no Brasil. Não vejo também o Itamaraty criticando de fato a Venezuela por ter cortado a energia da Embaixada da Argentina lá na Venezuela. Ou seja, é muito complicado. O Brasil precisa tomar um rumo, ou seja, usar o mesmo peso com a mesma medida para todas as ações, né? É muito difícil você entender o pensamento desse governo brasileiro, Alex, muito difícil. Ou seja, você não critica a Venezuela porque cortou a energia, porque alguns alguns venezuelanos estavam se escondendo lá, que eram opositores ao Maduro, dentro da embaixada lá da Argentina na Venezuela. Não critica a questão dessas imagens aí. 2 brasileiros acabaram, inclusive, sendo mandados embora lá da embaixada, porque vazaram, com certeza, né? Fizeram algum esquema para vazar essas imagens e tudo mais. E agora vem, essa foi boa, tem que criticar realmente, né? É inviolável a embaixada. É claro que a embaixada, mesmo estando naquele território daquele país, é preciso seguir regras e normas para que o mundo possa ser pacificado, né? Não pode ser uma bagunça desse jeito, não.